Estamos de volta aqui em Oeste Sem Filtro para falar sobre a guerra no Oriente Médio, porque desde o início do conflito entre Israel e o Hamas, a esquerda aqui no Brasil tem se manifestado publicamente para, de alguma forma, tentar legitimar as barbaridades dos extremistas islâmicos. E nessa terça-feira, o líder do Hamas no exterior e porta-voz dos terroristas, Khaled Massal, informou durante uma entrevista a uma emissora de televisão turca que sim, eles têm amigos na esquerda global. Vamos conferir. O dia 7 de outubro abriu uma ampla estrada para a eliminação de Israel, para a libertação e para salvar Jerusalém e a mesquita de Al-Aqsa. Queremos ver um grupo de estudiosos islâmicos que mudarão as regras do jogo, tal como Abdallah Azam fez no Afeganistão e em outros lugares. Ele pediu permissão? Não, ele não esperou por ninguém. Ele assumiu a responsabilidade e o povo o seguiu. Hoje, os estudiosos islâmicos deveriam emitir um decreto de opinião religiosa, incitar a nação islâmica a agir e a exercer pressão sobre os regimes e governantes para parar o massacre na faixa de Gaza, enviar ajuda e abrir a passagem fronteiriça de Rafah, na fronteira com o Sinai, no Egito. Temos amigos entre os cristãos, até mesmo entre os judeus, bem como na esquerda global. Temos amigos no mundo. Dirijo-me também a Moscou e Pequim, Rússia e China. A posição política deles é boa. O seu veto na ONU, a sua posição política. Mas estas são superpotências. Elas podem fazer mais. Elas deveriam construir determinação suficiente para acabar com o monopólio americano. Essa é uma oportunidade. Moscou e Pequim lutam por um equilíbrio de poder internacional que abolirá a unipolaridade americana. Pois bem, essa é a sua oportunidade. Bom, Ana, quero te ouvir em relação a essa declaração do líder do grupo terrorista Hamas, que concedeu aí uma entrevista a essa emissora turca e que admitiu, então, ter amigos na esquerda global. Não surpreende, né? Pois é, a diplomacia de botequim que o Silvio disse, né? Somos um pária internacional. Lula dizendo é só ligar para o cara lá, né? Para o cara lá soltar os reféns. Esse aí é amigo do Lula, porque o Lula não liga para o Irã, né? Acabamos de falar, né, dos navios de guerra iranianos atracados no Rio de Janeiro, de como isso está ligando vários alertas aqui para os americanos. Sabemos da relação do PT com ditadores, com regimes totalitários. É isso, está tudo diante de todos nós. E não custa lembrarmos que em 2022 nós fomos amordaçados e proibidos de mostrar essas relações de Lula e do PT com esse tipo de gente que financia a barbárie, que financia grupos terroristas, que financia ditadores, porque o Irã financia o Hamas. Então, por que o Lula não liga para o Irã? Por que o Lula não pega o telefone e não liga para o Irã e diz, olha, quem sabe vocês podem colocar um cessar-fogo, uma pedra mais sólida nesse caminho do cessar-fogo. Liberem todos os reféns, digam para o Hamas, liberem todos os reféns. Assim que liberar todos os reféns, quem sabe Israel encontra um caminho para cessar fogo, mas cessar fogo sem liberar os reféns são amigos do Lula, todos eles, Irã, Nicarágua, Cuba, Venezuela, China, Putin, são todos farinha do mesmo saco. E nós fomos proibidos pelo TSE, nós fomos censurados de mostrar o que de fato acontece, que não é nem nos bastidores, é aí na cara de todo mundo, à luz do dia. E aí, Silvio, estamos vivendo a era da diplomacia que apoia o terrorismo, tempos sombrios. Pois é, a Ana falava do Irã agora há pouco, né? A gente não pode esquecer que em fevereiro desse ano, uma fragata e um porta-helicópteros iranianos ficaram ancorados, né, no Rio de Janeiro. E que houve uma autorização da Marinha, do governo brasileiro, para que isso acontecesse. Na época, a embaixadora dos Estados Unidos do Brasil, Elizabeth Begley, ela se manifestou claramente contra, trouxe a posição de Washington e ainda ressaltou que tanto a fragata quanto o porta-helicópteros
foram utilizados no passado em operações terroristas. Mas o que o governo brasileiro, que sim mantém relações com o Irã, por exemplo, o que o governo brasileiro fez? Podem ficar aí à vontade. Esse é o eixo que nós apoiamos. O eixo Rússia-Pequim, citado por um porta-voz do Hamas, eu já acho um verdadeiro absurdo tratar como porta-voz do Hamas. O Hamas é um grupo bárbaro terrorista que precisa ser riscado, absolutamente. E acredito que será nesta guerra, que será longa também. Então, eu já acho um absurdo ter um porta-voz que dá uma entrevista para um canal turco. Aliás, vamos lembrar também que no final de semana houve uma manifestação com endosso do governo turco contra os valores do Ocidente em defesa de um califado mundial. E aí é disso que se trata. São os valores do Ocidente, porque eles utilizam esse discurso de anti-americanismo, mas vai muito, muito além disso. São contra os valores judaico-cristãos. E é aí que a esquerda também se amarra. É aí que a esquerda está pendurada no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, que hoje é administrado por um governo de esquerda. Quando você tem o PT, o PSOL, o PCdoB, todos aqueles satélites mais radicais que se expõem, que desavergonhadamente queimam bandeiras de Israel e gritam "Vivam Hamas", seja no campus de universidades, onde está lá aquela juventude grisalha irrecuperável, ou seja nas ruas. Nós temos imagens de manifestações que aconteceram aqui, a céu aberto, no Brasil. Pessoas gritando "Viva o Hamas", que degolam crianças. Vivam aqueles terroristas que o Carlo Cauti acabou de reportar aqui, imagens indescritíveis, terríveis. Então, quando a pessoa flerta com esse tipo de negociação, com esse tipo de apoio, quando você apoia esse eixo, você está apoiando o eixo errado da história. Eu não vou cansar de repetir isso. E enquanto o governo brasileiro mantiver, enquanto nós ficarmos fixos nessa posição e não há nenhum indicativo de que vamos mudar de lado, infelizmente, só nos resta lamentar a vergonha mundial que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva está fazendo o Brasil passar. E aí tem, claro, aquele pessoal passando um rodo, passando pano para o governo nas emissoras que são privadas, mas fazem assessoria de imprensa.